Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Terapêutico e a gente vai começar aqui a palestra. Hoje estamos eu, Dr. Antônio e André. O Dr. Val está dando uma aula nesse momento, aqui próximo da gente, aqui no andar de baixo. Está dando aula no curso de Teologia, né? Da FATRI, né? Da FATRI, exatamente, tá? Eu vou pedir que os participantes, por gentileza, fechem, né, os seus microfones para não dar nenhuma interferência aqui para a gente. E é isso. Vamos lá, doutor Antônio? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é autoconhecimento, o mundo exterior reflete o mundo interior. Bom, só nessa frase aqui, a gente já pode ter, assim, um entendimento de que tanto o que é feito, né, o que existe aí, né, assim, no nosso mundo, na sociedade, é um reflexo do interior do ser humano, como também, que é o que a gente vai ver em termos psicanalíticos, né, como que se a gente olhar, né, quando a gente está falando do mundo exterior, a gente está falando também da nossa parte interna, da nossa psique, né? Interna. Exatamente. Então, doutor Antônio, aqui é o Espaço Terapêutico Vida Integral, né? O que a gente faz aqui? Que roda de conversa, consultoria na área de cultura e educação, atendimento psicanalítico, isso, palestras, né? Falei de palestras? Isso, as palestras. Hoje a gente vai fazer uma palestra, né? Tem as oficinas de leitura, biblioterapia, terapêuticas, que a gente usa textos, tem o Psicocine, que a gente... Psicocine, que começou faz pouco tempo, né? Muito legal também, muito importante para refletir. Ok, então maiores informações está aqui o e-mail e o WhatsApp, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Importantíssimo, é a nossa fundamentação teórica, ela é toda baseada na trilogia analítica, também conhecida como psicanálise integral, que tem como seu fundador o Dr. Norberto Kepp. Que é um cientista, filósofo brasileiro. Exatamente. Então, olha só, o Dr. Norberto Kepp é de 1927, em São Carlos, não é isso? Um pouquinho antes de mim. Um pouco, né? Então, é muita experiência, gente, né? E ele continua, né? Está vivo e trabalhando sem parar, né? A gente já vai ver aqui na sequência, né? Espera aí que o slide deu uma travadinha. Aqui. Então, assim, psicanalista, né? Filósofo, cientista social e tem mais ainda algumas outras coisas, né? Físico independente, sim, né? Então tem muitas... é um cientista integral, né? A formação dele, psicanalítica, é em Viena, na Áustria, né? Então ali no final da década de 50, início da década de 60, né? Ele fez a formação lá no berço da psicanálise. Né? Onde Freud Viena. Fez os seus estudos. E ele foi, inclusive, né, estando lá, foi mentorado, né, foi orientado pelo Viktor Frankl, que foi um aluno de Freud. Né? Isso. Exatamente. Então, olha só que privilégio estar lá no berço da psicanálise, né? E aí, o que a gente... Ele funda, né? Ele é o presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, né? Então, assim, primeiramente foi o nome Psicanálise Integral. E aí é interessante lembrar isso, porque olha só, a tese, né, de doutorado dele foi justamente apresentando uma psicanálise, uma intervenção à parte psíquica do ser humano, mas de forma integral. De forma mais profunda. Ele defendeu isso, né? Ou seja, o que seria essa forma integral? Né? Colocar principalmente o elemento transcendente. Metafísico, espiritual. Metafísico e espiritual. É o afeto, né? Exatamente, que no trabalho de Freud, apesar de Freud... Quando a gente fala de afeto em Freud, todo mundo já pensa em sexo. Exatamente. Né? Exatamente, porque o Freud, claro, é um gênio da vida psíquica, né? Mas ele, declaradamente ateu, né? Ele deixou de lado esse aspecto do ser humano e ele é um aspecto intrínseco do ser humano. Então, não tem como separar isso para fazer uma análise da vida psíquica, né? E o Dr. Kepp viu que o ser humano ele tem esse componente e precisa ser trabalhado, né, numa intervenção.
Bom, aqui está, acho que até desatualizado, né? Dr. Kepp é autor de mais de 40 obras atualmente, né? Se não me engano, são 42 ou 43 obras publicadas em vários idiomas, né? E de diversos assuntos, né? Partindo do campo da psicanálise, ele atingiu campos ali da metafísica, filosofia, a psicossomática, que é a própria área assim da saúde, né? Como que a coisa tem interface com o orgânico, né? E a parte social também. Claro, porque o ser humano não só influencia o social, mas também é influenciado. Se não souber refletir e lidar com isso, a patologia social vai interferir no indivíduo de maneira a impactá-lo e induzi-lo patologicamente. São coisas que são assim indissociáveis, né? O ser humano e a sociedade, não tem como ficar fazendo. Você pode momentaneamente fazer uma análise de um ou de outro, mas assim, eles se retroalimentam, né? O Dr. Kepp, ele dirige e apresenta programas de televisão, né? Durante muito tempo ele apresentou o Homem Universal, né? Um clássico aí que está disponível no YouTube, programas fantásticos. O Stop a Destruição do Mundo, que começou também lá atrás, teve um tempo que ele parou de ser exibido, né? Acho que mas agora voltou, né, Antônio? E tem um programa de rádio, né? Rádio Mundial, né? Na Rádio Mundial também. Muitos anos também. Muitos anos, né? Bom, ele trabalhou 30 anos no Hospital das Clínicas, atendendo as pessoas que apresentavam sintomas variados, né? E obtendo muito sucesso, né? Então eram aqueles casos mais difíceis, né, Antônio? Então você tinha lá a clínica de ginecologia, de cardiologia, dermatologia, enfim. E às vezes eram doenças que pelos médicos eram consideradas incuráveis, quer dizer, ou era a mesa de cirurgia já, né? Ou já tinham passado por cirurgia, já meio estavam desenganados e eram conduzidos para o setor de psicossomática do Dr. Kepp, e na intervenção, na base do diálogo, muitas pessoas tinham uma remissão ou às vezes até a cura. A cura total. Não é isso? Uhum. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho do que é essa psicanálise integral, né? Ou trilogia analítica. Vou tomar um gole do café aqui, que senão vai esfriar, né? Senão vai esfriar, né? A gente não pode perder isso aqui, né, gente? Então, olha só, como a gente mencionou, a psicanálise integral, né, nada melhor do que esse nome para mostrar a visão que se deve ter do ser humano, do social, para qualquer tipo de intervenção, para lidar com a vida psíquica, né? E depois, posteriormente, né, ele ampliando mais o aprofundamento e a abrangência dos estudos dele, ele deu o nome de trilogia analítica, né, porque o entendimento passou a ser que o ser humano e a sociedade, ou melhor, tudo que existe é trino, né, é composto de 3 elementos, né? Então, no caso do ser humano, a gente chama de ser humano cósmico ou trino, né? Ele tem, na essência dele, né, como ele foi formado, esses elementos que a gente pode verificar de maneira prática na nossa vida, né? Então, o sentimento, a gente sabe que a gente tem isso, né? O pensamento, né? E a nossa ação, que de uma certa forma é o sentimento e o pensamento em movimento, né? É a manifestação. É a manifestação. Agora, como que funciona isso, né? O sentimento na gente é um componente da fé, né? Que nós associamos, do ponto de vista assim, mais social, é o campo da teologia, que cuida dessas questões da parte transcendental, né, da parte da fé e a parte do sentimento da pessoa, né? Temos também a parte da razão, né, que o grande campo que sempre se ocupou, né, é o campo da filosofia, né? Quantos filósofos aí nós tivemos no passado, né? Temos... Aliás, hoje esses também, filósofos até hoje são as referências. A base da sociedade. São as referências. Mas eles, vamos dizer assim, eles se debruçaram mais no campo do pensamento, né? Do ser humano, né? Que é sim um componente, sim. Mas a gente vai ver que às vezes ficaram só nisso, né? E tem a parte da consciência, que é essa junção, né, de sentimento e pensamento, né? E é também o que?
é fé e razão junto, é teologia e filosofia, né? Que é o campo da experimentação, é a ciência, né? É o outro componente intrínseco do ser humano, a realização. Ele não fica só sentindo e pensando e não faz nada. Não, tem muita gente que só faz, só sente, só pensa. Aí não faz nada. Aí depois quer resultado, aí não vai dar certo, né? Mas aí já não é o ser humano original, né? Aí já é outro... É uma existência que está alterando a essência. Exatamente. Aí a pessoa está corrompendo a natureza dela, né? Exatamente. Então, a visão tem que ser essa, integral ou trina, né? Ou trilógica. Então, como nós dissemos, como que é a formação do ser humano, né? Então, como que ele sai, né, da mão do Criador, vamos dizer assim, com esses elementos numa perfeição, né? Sim. Entre sentimento, raciocínio e aqui, né, coloca esse nome aqui que é bacana, estética. Estética. O que é estética? É equilíbrio das formas, é esse equilíbrio entre sentimento, a beleza, né, a ciência, que é com a bondade. Exatamente. Né? Então, assim, o ser humano foi feito desta forma para quê? Para captar toda a energia, né, divina. Aqui a gente tem esse nome, né, energia escalar, ele é um termo aí do Nikola Tesla, né? Grande cientista, né? Dr. Kepp usa esse termo também, mas ele usa energia essencial, energia divina, né? Vibração. Agora, se o ser humano ele é criado dessa forma, é justamente porque ele vive mergulhado nesse oceano de energia essencial, divina, escalar, e ele foi feito para captar isso. Para vibrar com isso, né? Desde que ele não coloque nenhum bloqueio. Bloqueou, perde a energia, entra em dissonância. Exatamente. Aí é a corrupção e a descaracterização, né? Então, nesse caso, né, Antônio, a gente já começa a ter uma ideia do que é a patologia humana, né? Porque se ele foi feito assim, né, para captar tudo que é de bom e viver, né, no sentimento de amor, que é o sentimento que existe por excelência. Qualquer outro sentimento que... Se forem outros sentimentos, que a gente dá outros nomes... Ele não é sentimento, Se forem sentimentos bons, que a gente até tem outros ali, são faces do amor. Mas se forem aqueles que a gente chama de negativo, já é um impedimento. Já não é por si, né? Exatamente. Né? A mesma coisa, a mentira, né? A gente já vai ver isso aqui. Bom, então... O que a gente vê? O Criador sendo onipotente, onisciente, onipresente. O ômega, o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, ou seja, tudo que existe por si é bom, belo e verdadeiro. Porque se ele é assim, ele só pode criar... A partir dele só vai sair o que é assim. Não pode... Nada que não venha dele, então. Não é? Então, se vem dele tudo que é perfeito, que é bom, que é estético... Quando não tiver estética é porque houve alteração. Exato. E a alteração não é ele que faz. Exatamente. Ele não pode fazer algo que não é da natureza dele. É da natureza dele, né? O ser humano pode, né? Quer dizer, poder não pode. Pensa que pode, mas não pode, né? Bom, então é isso, né? O que existe é bom, belo e verdadeiro, né? Opa, vamos ver aqui. Então, nesse caso, a gente entende o quê? Que o mal é um conceito filosófico, né? É um entendimento intuitivo até, se a gente se permitir. O mal só pode ser o quê? Um ataque a isso. O mal existe, mas ele não é. É como ataque, né? Ele só existe na atitude de oposição. Sempre um bem distorcido é o mal, negado ou omitido. Exatamente. Agora, o mal não tem natureza. De onde vem o mal? Deus não criou o mal. Ele, inclusive, precisa do bem, né? Porque... Sem o bem não tem o mal, porque se o mal é a alteração do bem, a corrupção de um bem, a distorção, ele sempre que você vê uma coisa ruim ou mal, é porque tem algo bom que está sendo negado, corrompido, estragado, né? Isso, a gente vai ver uns exemplos aqui, talvez aqui para frente, né? Então, assim, a gente diz que a realidade mesmo, né, aquilo que é criado por Deus é o que é bom, que é belo, verdadeiro. O ataque a isso é a tentativa de brecar, né? Sim. Por que, né, fazer essas coisas? Aí, nesse caso, o que a gente entende? Né? Que o sofrimento, ele vem em consequência do quê? Do impedimento ao ser, né? Ou seja, aquilo que a gente mostrou. Se o ser é amor, verdade, beleza, né? Sentimento, pensamento e a sua ação, né?
não deturpada, mas aí se a gente impede isso, Aí, né, não tem como, né? Foi feito para viver captando aquela energia. se impediu, aí né? vem o sofrimento. Aí vem o sofrimento. Bom, então, aí aqui o tema mesmo, né, da palestra de hoje, o autoconhecimento, né? Isso é muito dito por aí. Então, o que é autoconhecimento? Bom, no sentido assim mais técnico, né, de dicionário, o autoconhecimento é conhecimento de si próprio, né? As suas características, qualidades, imperfeições. Aqui eu até gostaria de falar o que é imperfeições. O prefixo in é não perfeições, né? Mas, como a gente está dizendo, nós não fomos criados assim. Mas a gente se potencializa, né? Então, aí o conhecimento de si mesmo envolve isso, né? Saber as qualidades, como que a gente é, a parte essencial, boa, criada, e aquilo que a gente permitiu, né? Escolheu, né? Ainda que inconscientemente, humanamente, é a escolha humana. Toda alteração, toda imperfeição né? Então, sentimentos, e é o que caracteriza cada um, né? Então, essa parte original, né, que é maravilhosa, e essa parte aí que já está com problemas, né? Então, como que é esse interior? Né? Olha o interior assim, do ser humano. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o quê? A origem do bem, como a gente está falando, é o Criador, né? Criando o ser humano, né, em beleza, na verdade, na bondade. Né? Então, o ser humano, quando ele está nisso, mais nisso, ele é o ser humano mais são. Né? 100% a gente não tem, né? Mas é o ser humano mais são, e como que se manifesta, né? Tanto assim, o exterior, como que ele se manifesta, né, em sociedade, aí, né? O que ele faz passa a ser bom. Uhum. Né? Então, você já tem uma dica, né, com que ele está ligado. Agora o oposto, né, porque é uma oposição a isso que é o que existe por si, que é a origem do mal. Não tem como. A origem do mal a gente tem que remontar a parte teológica. Uhum. Porque se tudo que Deus criou é bom, belo e verdadeiro, né, seja a criação material, seja o homem, seja os anjos que ele cria, né, em algum momento a parte teológica nos fala que um ser não quis, né, um ser angelical ali, não quis cumprir as suas tarefas. Ele não aceitou o que ele é, né? Ele se corrompeu, ele negou o que é. Então ele alterou a própria essência dele, que é uma essência boa. Ele passou a negar o bem, ficou ruim. Ele passou a negar a verdade, ele é a mentira, Isso. que surge daí. E ele passou a negar uma conduta de estética, e ele é a deformação, porque ele é um Exato. anjo agora deformado. Exato. Então, né, então essa origem, né, vem já dessa questão mesmo teológica, né? E ela se manifesta, então, assim, o mal, a mentira, né, As doenças. tudo isso já que compõe, né, que fazem parte ali de uma pessoa que já está, né, adoecido, um ser humano doente, né? Como que é a exteriorização dele, né? A manifestação dele na sociedade, Conduta, né? as suas obras, é o exterior mal, né? Que revela o interior, né? Exatamente, que é o que a gente vai voltar agora. Bom, antes mesmo de Cristo, né? Aí, por volta de 400 anos antes de Cristo, a gente tem quem? O Sócrates, né? O Sócrates, esse filósofo, esse grande filósofo, e a questão é, praticamente a vida psíquica começou com ele, né? Acho que o termo psique foi cunhado por ele. Ele tem essa máxima aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. O que quer dizer com isso, né? Tem tudo a ver com o nosso tema do autoconhecimento, ou seja, conhecer o quê? Sócrates, ele tinha ele era o pavor ali, né? Porque ele justamente através do diálogo, ele travava um diálogo, né, com as pessoas e mostrava a contradição que as pessoas tinham. Né? Mas por que ele fazia isso? Porque ele mesmo falava que ele sabia que a verdade existe dentro da pessoa.
A consciência, né, já existe dentro da pessoa. Você tem que limpar tudo aquilo ali que está atrapalhando. A verdade tem que ser descoberta e não inventada ou criada, né? Exatamente. Então, por isso ele mesmo falava, né, que ele era como se fosse um parteiro, né? Ou seja, ele vai trazer a verdade à luz que já está dentro da pessoa. É a nossa essência, né? Exatamente. Então, por isso esse conhece-te a ti mesmo. Nessa necessidade de saber que você tem a parte essencial, maravilhosa, né? Uma sabedoria interna, mas verdade, que muitas né? vezes está abafada, né? Opa! Bom, aí depois a gente tem, né, o próprio Deus encarnado, né, Filho de Deus. com essa máxima aqui, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a todo momento, falando do interior do ser humano, falando da luz, sendo que ele era a própria luz, né? Então, veja aqui: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. E os adultérios você entende não só na questão conjugal, né? É o ato de adulterar, distorcer, deformar, né? Corromper aquilo que é real, verdadeiro. Isso. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha só essa última frase, né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Se o próprio Deus, né, está falando isso, né, quer dizer, não é assim, o mal vem de fora e vai entrar dentro de você, né? E a gente tem N desculpas, claro, tem uma questão de repente social que é, né, extremamente patológico, né? Que patológico, vai mas assim, todos esses atos, né? Arrogância, inveja, o próprio engano, as cobiças, tudo que é de ruim parte de dentro do ser humano. E em grande parte, né, Antônio, de uma forma assim, naquilo que ele não quer lidar, que ele esconde. Isso toma uma força tão grande, né, e rege a vida da pessoa, né. E ele fala, né, que é o que torna o homem impuro, né, ou seja, distante daquela essência que a gente estava falando lá, né.